Muito se fala nas redes sociais sobre o AI-5, mas você sabe o que está escrito lá? Se não sabe, patriotas brasileiros, te deixar a par das informações ali contidas, seus direitos e garantias no caso de corrupção institucionalizada que está instalada em nossa nação. Nós, os brasileiros recentes, temos o direito, e o Presidente da República, juntamente com as Forças Armadas do Brasil, o dever de trazer a paz para nossos lares. Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Vide Constituição de 1988. Vide a MC número 11, de 1978. São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as Constituições estaduais. O Presidente da República poderá decretar a intervenção nos estados e municípios, sem as limitações previstas na Constituição, suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais, e dar outras providências. O Presidente da República Federativa do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse a autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando, deste modo, os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar, de modo direito e imediato, os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. Preâmbulo do Ato Institucional número 1, de 9 de abril de 1964, considerando que o Governo da República, responsável pela execução daqueles objetivos e pela ordem e segurança internas, não só não pode permitir que pessoas ou grupos antirrevolucionários contra ela trabalhem, tramem ou ajam, sob pena de estar faltando a compromissos que assumiu com o povo brasileiro, bem como porque o poder revolucionário, ao editar o Ato Institucional número 2, afirmou, categoricamente, que não se disse que a revolução foi, mas que aí continuará aí, portanto, o processo revolucionário em desenvolvimento não pode ser detido. Considerando que esse mesmo poder revolucionário, exercido pelo Presidente da República, ao convocar o Congresso Nacional para discutir, votar e promulgar a nova Constituição, estabeleceu que esta, além de representar a institucionalização dos ideais e princípios da Revolução, deveria assegurar a continuidade da obra revolucionária. Ato Institucional número 4, de 7 de dezembro de 1966, considerando, no entanto, que atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos, que a Revolução Vitoriosa outorgou à nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-estar de seu povo, estão servindo de meios para combatê-la e destruí-la, considerando que, assim, se torna imperiosa a adoção de medidas que impeçam sejam frustrados os ideais superiores da Revolução, preservando a ordem, a segurança, a tranquilidade, o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e social do país comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária, considerando que todos esses fatos perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à consolidação do movimento de março de 1964, obrigando os que por ele se responsabilizaram e juraram defendê-lo, a adotarem as providências necessárias, que evitem sua destruição, resolve editar o seguinte ato institucional. Art. 1º são mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as Constituições estaduais, com as modificações constantes deste ato institucional. Art. 2º, o Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por ato complementar, em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. Primeiro decretado o recesso parlamentar,
o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias e a exercer as atribuições previstas nas Constituições ou na Lei Orgânica dos Municípios. Segundo, durante o período de recesso, os senadores, os deputados federais, estaduais e os vereadores só perceberão a parte fixa de seus subsídios. Terceiro, em caso de recesso da Câmara Municipal, a fiscalização financeira orçamentária dos municípios que não possuam Tribunal de Contas será exercida pelo do respectivo Estado, estendendo sua ação às funções de auditoria, julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Art. 3º. O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios, sem as limitações previstas na Constituição. Parágrafo único. Os interventores nos estados e municípios serão nomeados pelo Presidente da República e exercerão todas as funções e atribuições que caibam, respectivamente, aos governadores ou prefeitos, e gozarão das prerrogativas, vencimentos e vantagens fixados em lei. Art. 4º. No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Parágrafo único. Aos membros dos legislativos federal, estaduais e municipais, que tiverem seus mandatos cassados, não serão dados substitutos, determinando-se o quórum parlamentar em função dos lugares efetivamente preenchidos. Art. 5º. A suspensão dos direitos políticos, com base neste ato, importa, simultaneamente, in vide Ato Institucional número 6, de 1969, e cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função, e suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais, e proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política, e v. aplicação, como necessária, das seguintes medidas de segurança: a. liberdade vigiada, b. proibição de frequentar determinados lugares, c. domicílio determinado. Primeiro, o auto que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados, vide Ato Institucional número 6, de 1969. Segundo, as medidas de segurança de que trata o item IV deste artigo serão aplicadas pelo Ministro de Estado da Justiça, Defesa. Apreciação de seu ato pelo Poder Judiciário, vide Ato Institucional número 6, de 1969, art. 6º. Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo. Primeiro, o Presidente da República poderá, mediante decreto, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer titulares das garantias referidas neste artigo, assim como o empregado de autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e demitir, transferir para a reserva ou reformar militares ou membros das polícias militares, assegurados. Quando for o caso, os vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de serviço segundo o disposto neste artigo e seu primeiro aplica-se, também, nos estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Art. 7º. O Presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. Art. 8º. O Presidente da República poderá, após investigação, decretar o confisco de bens de todos quantos tenham enriquecido, ilicitamente, no exercício de cargo ou função pública, inclusive de autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Regulamento. Parágrafo único. Provada a legitimidade da aquisição dos bens, far-se a sua restituição. Art. 9º. O Presidente da República poderá baixar atos complementares para a execução deste ato institucional, bem como adotar, se necessário à defesa da Revolução, as medidas previstas nas alíneas D e do segundo do art. 152 da Constituição. Art. 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e economia popular.
Art. 11 excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Art. 12. O presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 13 de dezembro de 1968. 147º da Independência e 80º da República. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Curtam a nossa página no Facebook e no YouTube. Patriotas brasileiros.